Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 29 de março de 2026. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Espanha, La Liga 2, a 32ª rodada, temos a equipe do Eibar contra a equipe do Las Palmas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo Chile, a 6ª rodada, temos a equipe do Antofagasta contra a equipe do Deportes Iquique. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Chile, a Copa da Liga, a 3ª rodada, temos a equipe do Coquimbo Unido contra a equipe do Deportivo Concepção. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Espanha, La Liga 2, a 32ª rodada, temos a equipe do Zaragoza contra a equipe do Racing Santander. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Colômbia contra a seleção da França. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Espanha, La Liga 2, a 32ª rodada, temos a equipe do Almeria contra a equipe do Real Sociedade. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Nordeste, a 2ª rodada, temos a equipe do ABC contra a equipe do Sport. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Argentina, a Copa da Argentina 32, avos de final, temos a equipe do Huracan contra a equipe do Olímpio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Chile, a Liga de Acesso, a 6ª rodada, temos a equipe do Cobreloa contra a equipe do União São Felipe. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Inter Bogotá contra a equipe do Júnior de Barranquilla. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Nordeste, a 2ª rodada, temos a equipe do Botafogo da Paraíba contra a equipe do Asa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Costa Rica, a Copa da Costa Rica, semifinais, temos a equipe do Saprissa contra a equipe do Libéria. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato,
1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da Primeira Abertura, 13ª rodada. Temos a equipe do Guarani contra a equipe do Esportivo Trinidense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a quinta rodada. Temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2 a 1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Uruguai, a Liga da Uruguai, abertura 9ª rodada. Temos a equipe do Peñarol contra a equipe do Racing Montevideo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela coluna primeira A, abertura, temos a equipe do Deportivo Pasto contra a equipe do Atlético Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora. Placar exato, 3 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela coluna primeira A, abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Laneiros contra a equipe do Once Caldas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esses daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 29 de março de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.